Queridos irmãos, uma boa noite a todos. Que Jesus possa abençoar o coração de cada um de nós e abençoar esse esforço de aprimoramento nessa senda evolutiva em que todos nós nos encontramos. Nós estamos aqui hoje, como já foi dito pelo nosso querido irmão, para fazermos algumas reflexões sobre esse tema, o último ceitil. É muito comum quando a gente pega algum livro para ler, alguma lição, a gente vê ali o título da lição e não presta atenção, não observa. E é nosso dever e obrigação procurarmos sempre analisar todo ensinamento que chegar para nós. Analisarmos palavras, expressões, verbos, tempos de verbos, às vezes até mesmo vírgulas e ponto e vírgulas, para que a gente consiga entender o recado que aquele ensinamento está passando para nós. E é o que nós vamos fazer hoje também com esse nosso tema, o último ceitil. Porque o último todos nós sabemos que é o derradeiro. E o ceitil era uma moeda ínfima, de pequenino valor, que existia na época de Jesus. Era equivalente a essa nossa moeda de 1 centavo, que até já desapareceu da nossa bolsa. Então, quer dizer, quando Jesus nos disse que nós devemos de pagar as nossas dívidas até o último ceitil, ou seja, é até que as nossas dívidas desapareçam, assim como a moedinha de 1 centavo já desapareceu da nossa bolsa. Mas para nós falarmos sobre esse tema, nós precisamos de recorrer ao Evangelho segundo o Espiritismo de Allan Kardec, mais precisamente no capítulo 10, que é Bem-aventurados os misericordiosos, nos itens 5 e 6. O Evangelho de Jesus nos diz que naquele tempo, depois que Jesus reuniu os discípulos que iriam auxiliá-lo na sua missão entre nós aqui nesse mundo, Jesus passou a percorrer toda a Galileia, ensinando nas sinagogas, pregando o Evangelho do Reino e curando toda a sorte de enfermidades e de doenças entre todo o povo. E a sua fama correu sobre toda a Síria. E da Galiléia, de Decápolis, de Jerusalém, da Judéia e de além do Jordão, numerosas pessoas o seguiam. E Jesus, vendo a multidão, ele subiu ao monte e, assentando-se, aproximaram-se dele os seus discípulos. E, abrindo a sua boca, os ensinava, proferindo o mais belo discurso que a humanidade já ouviu. Um sábio da antiguidade, Gandhi, ele já havia dito que se todos os ensinamentos do Evangelho de Jesus se perdessem e restassem somente as bem-aventuranças, que toda a moral do Evangelho estaria salva, tão importantes que elas são para todos nós aqui em nossa humanidade. Nós fizemos essa introdução, falamos tudo isso aqui para vocês, para que nós possamos falar sobre o nosso tema de hoje, que, como falamos, é bem-aventurados os misericordiosos. E essa é a quinta bem-aventurança que Jesus pregou no Sermão do Monte. Mas a máxima com a qual nós vamos abrir o nosso estudo de hoje está no item 5 desse mesmo capítulo 10 do Evangelho segundo o Espiritismo, que é reconciliação com os adversários. E nós vamos ler esse versículo, essa máxima, não só para que vocês possam tomar conhecimento dela, mas até para que também vocês possam acompanhar a nossa interpretação e o nosso raciocínio. Então a máxima nos diz assim: reconciliar-se com os adversários. Reconciliai-vos o mais depressa com o vosso adversário, enquanto estáis com ele no caminho, a fim de que vosso adversário não vos entregue ao juiz, e que o juiz não vos entregue ao ministro da justiça, e que não sejais levado para a prisão. Eu vos digo em verdade, que não saireis de lá, enquanto não houverdes pago até o último ceitil. São Mateus, capítulo 5, versículos 25 e 26. E nós também vamos analisar essa máxima do Evangelho para que nós possamos compreender o recado que Jesus está querendo passar para nós nesse versículo. Os amigos espirituais nos dizem que a palavra
ela só tem sentido quando ela tem lastro, ou seja, quando ela tem base. A palavra é para clarear e esclarecer. E a doutrina espírita, ela é uma doutrina esclarecedora, no sentido de que ela tira o véu das alegorias e das incógnitas que estão ocultas nas entrelinhas dos ensinamentos do Evangelho de Jesus. E é isso que nós vamos procurar fazer aqui, a partir desse momento, ou seja, tirar esse véu, né, dessas alegorias. Reconciliar é conciliar de novo. E o dicionário nos diz que é pôr em boa harmonia, opor-se de acordo, harmonizar-se, voltar a ser amigo e fazer as pazes. E o adversário é aquele que tem ideias adversas, contrárias, diferentes das nossas ideias, ou aquele que luta contra. E também significa inimigo. Nós devemos também insistir na bondade e na compreensão, porque o Emmanuel, ele traz para nós uma outra definição de adversário, quando ele nos diz que adversário é tudo que nos afasta a energia do serviço real com Cristo. Ou seja, se nós pegarmos na charrua, nós não devemos olhar para trás. Por quê? A negligência e a preguiça são essa energia, né, que acaba nos afastando desse serviço real com Jesus. Nós gostamos muito ainda, né, de ficar na nossa zona de conforto, no nosso comodismo. O adversário é aquele ser ignorante que ainda não despertou para as verdades espirituais, mas nós não podemos julgar, porque nós também já estivemos envolvidos por muito tempo nessa treva. E nessa máxima, Jesus nos diz para reconciliarmos o mais cedo possível com o nosso adversário, ou seja, nós não podemos demorar a fazer as pazes, nem com o nosso adversário ou mesmo com o nosso inimigo. Nós aprendemos que neste mundo, se nós não pudermos fazer amigos, inimigos nós não devemos fazer de jeito nenhum. E nós também aprendemos que o inimigo de hoje é o nosso amigo ferido de ontem. Por quê? Para que possa ter havido uma desavença ou um desentendimento, é necessário que tenha havido um relacionamento anterior, para que ambos se desentendessem, para que um ou outro houvesse ofendido muito, ou algum deles tivesse sentido muito ofendido, para que houvesse, né, para que acontecesse essa inimizade. Emmanuel, ele traz um ensinamento para nós, que está no livro O Consolador, psicografia do nosso querido e saudoso Francisco Cândido Xavier, que é um livro que nós até sugerimos para aqueles que gostam de ler, de estudar. Ele vai nos falar na questão 338, que a Terra é um plano de experiências e resgates, por vezes bastante penosos, e aquele que se sinta ofendido por alguém não deve esquecer que ele próprio também pode errar 70 vezes, 7 vezes, como Jesus nos ensinou no seu Evangelho. E nós também não devemos esquecer que somos todos espíritos em processo de evolução e de aprendizado, e por isso mesmo nós estamos sujeitos a quedas e a erros. E nesta estrada evolutiva em que todos nós nos encontramos, só cai quem está caminhando. Aqueles que estão negligentes, estacionários, ou mesmo sentados, né, como vocês estão aqui nesse momento, é claro que não vão cair, mas também não vão caminhar. E nessa estrada em que todos nós nos encontramos, é Joana de Ângeles quem nos diz que nós precisamos, quando cairmos, o importante é nós levantarmos e seguirmos adiante, sempre para a frente e para o alto, porque ela nos diz que nós tanto aprendemos com os acertos, como também com os desacertos. Só que ela diz que pena, né, que sejam exatamente os desacertos que nos impulsionem mais depressa para a frente nessa senda do progresso. E todos nós devemos considerar o adversário, ou os adversários, como nossos instrutores. São aqueles, né, que estão junto de nós para fazer aferição. São os nossos examinadores.
E Jesus nos ensinou que o inimigo é aquele que vê a sombra, o erro, as imperfeições, as faltas dentro de nós. Porque o amigo, ele não vê nem os nossos erros, nem os nossos defeitos, nem as nossas imperfeições. Por quê? Porque eles tapam o sol com a peneira, pelo fato de que eles gostam de nós. Então, por isso, eles não vão apontar o dedo para nós para não nos magoar. Mas o inimigo, esse sim, esse é implacável, porque ele vai apontar realmente os nossos erros, as nossas faltas, as nossas imperfeições. Por isso é que eles nos ajudam a evoluir. Jesus nos ensinou que devemos orar pelos nossos inimigos, porque eles são nossos benfeitores. Nosso querido e saudoso Chico Xavier dizia que eles são nossos instrutores. Por isso é que Jesus pediu para nós nos reconciliarmos o mais rápido com o nosso adversário ou nosso inimigo, enquanto estivermos a caminho com ele, ou seja, enquanto estivermos juntos a ele nessa existência. Isso para quê? Para que não suceda que ele não nos entregue ao juiz e o juiz nos entregue ao ministro da Justiça. E nós já aprendemos que o ministro da Justiça é a nossa própria consciência. E felizmente ou infelizmente, nós já aprendemos que ela é carrasca e ela vai exigir de nós que nós paguemos os nossos erros, as nossas culpas, as nossas dívidas até o fim, até o último ceitil, como Jesus nos ensinou nessa máxima. E Jesus também nos diz que nós poderemos ser mandados para a prisão. E a prisão a que Jesus se refere é o nosso corpo físico. É essa prisão em que nós nos encontramos nesse mundo de segunda categoria de expiações e de provas. Embora que nenhum de nós queremos sair dessa prisão do nosso corpo, a não ser quando chegar a hora, assim que Deus determinar. É muito bom viver. Todos nós gostamos muito de viver. Mas somente quando temos uma boa aventura aqui neste mundo. Ou seja, quando somos justos, caridosos, quando somos bons, vivemos sem ofender a ninguém, sem fazermos inimizades e sem dar prejuízos a quem quer que seja. Jesus nos ensinou que devemos perdoar. Perdoar é um ato de libertação bilateral, ou seja, de duas vias. Eu liberto a mim e também liberto ao outro. Negar o perdão a si mesmo ou a outrem é como manter uma âncora que nos prende ou a uma pessoa, ou a um lugar, ou a alguma situação. Eu costumo dizer que nós espíritas, nós somos felizes porque abaixo dessas máximas, desses versículos do Evangelho de Jesus, no Evangelho segundo o Espiritismo, nós temos sempre as instruções ou de Kardec ou dos espíritos superiores, nos ensinando a tirar o espírito da letra, ou seja, nos ajudando a raciocinar. No item 6 deste capítulo 10, Kardec, nas suas instruções, ele vai dizer para nós que na prática do perdão, assim como também na prática do bem, que nós fizermos a todos os necessitados, existe mais do que um efeito moral, existe também um efeito material. E ele nos diz que a morte não nos livra dos nossos inimigos e que os espíritos vingadores, muitas vezes, perseguem com o seu ódio no outro lado da vida aqueles contra os quais guarda rancor, ódio, ressentimento e desejo de vingança. É por isso que Kardec nos diz, nesse item 6, que essa expressão morto animal, morto veneno, é falsa quando é aplicada a nós homens, que estamos encarnados. E nós queremos explicar isso aqui. Porque quando um animal peçonhento é morto, é claro que acaba o veneno com ele, com a morte dele. Mas, no caso de nós homens, é bem diferente. Isso porque, quando o inimigo já desencarnou, é uma coisa bem diferente de quando o inimigo está encarnado.
Por quê? Se nós ainda temos, porventura, ainda tivermos um inimigo aqui na terra, nós temos condições de olhar para ele, de ver o tamanho dele, se ele é grande, se ele é pequeno, se ele é muito forte ou se ele é mais fraco. Ou seja, nós temos capacidade de encarar essa pessoa, né? Mas não para atacar, e sim para nos defendermos dela. Mas, ao contrário, o inimigo que já desencarnou, esse é mais difícil. Por quê? Porque nós não vemos quem ele é, não sabemos quem é essa pessoa, não sabemos se ele é forte, se ele é fraco, se ele é alto, se ele é pequeno, se ele é forte ou não. Nós não sabemos nem a hora que ele vai nos atacar. Então, quer dizer, é muito difícil, né, nós continuarmos tendo inimigo, principalmente esses inimigos desencarnados. E o espírito mau, ele espera que aquela pessoa a quem ele quer mal esteja presa ao seu corpo físico, assim como nós estamos encarnados, porque a pessoa fica mais vulnerável e menos livre para que ele possa mais facilmente atacar, atormentar ou ferir aquela pessoa nos seus interesses e nas suas mais caras afeições. E muitos de nós, quando reencarnamos aqui nesse mundo, nós trazemos conosco os nossos inimigos invisíveis, porque não conseguimos, né, nos desligar deles. É assim que nós vemos nesse fato a maioria dos casos de obsessão, sem entendermos que as obsessões são quase sempre vítimas, né? Essas pessoas que são obsidiadas, elas são quase sempre vítimas de uma vingança anterior, desses inimigos, né, invisíveis, que deram, e também que essa pessoa deu provavelmente, né, o motivo para essa vingança, para essa perseguição, por não terem perdoado ou também por causa do seu mau proceder. Por isso, é bom que cada um de nós reparemos o quanto antes os males que, porventura, nós tivemos causado ao nosso próximo e que nós perdoemos aqueles que nos ofenderam. Isso antes que a morte chegue para nós e que termine também toda causa de animosidade posterior em futuras existências que nós venhamos a ter. Porque, como eu disse, se nós continuarmos com os inimigos, mesmo depois que a gente reencarnar, eles vão continuar nos perseguindo. Tem um ensinamento de Jesus, onde ele nos diz assim: aquilo que ligares aqui na terra, também será ligado no céu. E aquilo que desligares aqui na terra, também será desligado no céu. Evangelho de Mateus, capítulo 18, versículo 18. O que Jesus quis dizer para nós com esse ensinamento? Ele diz claramente que aquilo que for ligado aqui na terra, ou seja, se nós estivermos ligados ao nosso ofensor, ao nosso adversário ou nosso inimigo, pelo ódio, pelo rancor, pelo ressentimento, pelos desejos de vingança, essa ligação, porque nós sabemos que o ódio é que prende, é que une as criaturas umas às outras. Então, quer dizer, esse ódio, essa desavença, continuará ligado no plano espiritual, ou seja, no céu, depois do nosso desencarne. E Jesus também diz que aquilo que desligares aqui na terra, porque nós também aprendemos que só o amor é que liberta as pessoas umas das outras. Então, assim, se nós conseguirmos perdoar, esquecer as ofensas, os males, as mágoas, os ressentimentos, etc., e doarmos todo o amor que nós pudermos, aí sim nós estaremos desligados, tanto aqui na terra como também no céu, ou seja, no plano espiritual. Quando Jesus recomenda para nós reconciliarmos o mais breve possível com o nosso inimigo ou nosso adversário, não é somente para apaziguar as discórdias durante a nossa existência, mas sim para que essas discórdias não se perpetuem nas nossas existências futuras, não só no plano espiritual, mas até mesmo nas nossas existências futuras. Porque Jesus disse: não sairemos daqui da terra enquanto não pagarmos as nossas faltas, as nossas dívidas, até o último ceitil. Ou seja, enquanto não tivermos satisfeito completamente a justiça de Deus. E os espíritos não morrem. Pena de morte não adianta. Por quê?
O mal não extermina o malfeitor da sociedade. Ao contrário, fica uma situação bem pior do que era antes, né? Por quê? Porque ele continua sendo mal, um mau elemento, e agora que ele está desencarnado, ele fica com maior liberdade para poder nos atacar. A única solução é a evangelização, ajudando esse espírito a passar da prática do mal para a prática do bem. Aliás, a nossa querida irmã Sheila, né, espírito, ela traz um ensinamento para nós que está no livro A Mensagem do Dia, de Sheila para Vocês, de Clayton Bellevue, é o médium, né, que psicografou esse livro, que talvez muitos de vocês conheçam esse livro. É um livro de mensagens diárias para todo mês. E na lição de número 17, ela nos diz que toda essa violência que reina não só aqui no nosso Brasil, mas em todo o mundo, é falta de evangelho no coração das criaturas. É por isso que eu gosto sempre de lembrar que o evangelho de Jesus é luz em nossas vidas. Ele é o maior código de moral que existe para toda a humanidade. E ele é também uma proposta de mudança para todos nós, para que possamos trabalhar na nossa melhoria íntima em nosso próprio benefício. O evangelho de Jesus, ele é coerente com a luz, com o amor e com a verdade. E é também uma herança que Jesus deixou para todos nós, para que nós possamos escolher melhor os nossos caminhos. Mas nós podemos beneficiar, sim, os nossos perseguidores invisíveis, em primeiro lugar, procurando mudar os nossos sentimentos e os nossos pensamentos para melhor em nosso próprio benefício. Isso para que a gente possa estar sempre numa boa sintonia com o mais alto. Em segundo lugar, consolidar os nossos bons propósitos. E quanto a isso, esse ensinamento que nós devemos consolidar os nossos bons propósitos, nós trouxemos aqui um caso para vocês que aconteceu com o tarefeiro da casa de Sheila há muitos anos atrás. Esse tarefeiro, ele estava passando por um processo obsessivo terrível, porque o perseguidor dele, invisível, o impedia de se alimentar. Ele era uma pessoa forte, saudável, já havia feito todo tipo de exames médicos aqui na Terra e foi constatado que a saúde dele era perfeita, mas ele não conseguia comer. O espírito que o perseguia só permitia que ele comesse o mínimo. Mesmo morrendo de fome, ele só conseguia comer o mínimo para que ele pudesse continuar vivo. Porque mais do que isso, mais do que o mínimo, o espírito não permitia que ele se alimentasse. Então, o que aconteceu? Depois dele já ter procurado a medicina aqui da Terra e ver que não tinha recurso, ele foi procurar o auxílio na casa espírita. Graças a Deus, né, assim como muitos de nós fazemos, ele também foi procurar o auxílio na casa espírita. E aí, ele tirando orientação espiritual, como vocês veem ali, né, as orientações sendo trazidas para nós, né, ele foi orientado a participar de reuniões públicas, como nós estamos fazendo aqui nesse momento, a participar da fluidoterapia, que é o passe ou uso da água fluida. Foi orientado a fazer o culto do Evangelho no lar, para que nós possamos convidar os benfeitores espirituais e principalmente a Jesus para dentro da nossa casa íntima e também para o nosso lar. E também foi orientado a participar de uma tarefa e a participar da reunião de desobsessão. Porque a reunião de desobsessão, às vezes a orientação vem para que a pessoa faça esse tratamento à distância e às vezes presencial. E no caso desse rapaz, a orientação dele foi para que ele fizesse a desobsessão presencial. Mas aí o que aconteceu? Um determinado dia, quando esse rapaz estava retornando do serviço, 5h30, 6 horas da tarde, que é a hora do rush, né? Quando as pessoas estão voltando para casa, e era naquele tempo onde a Avenida Paraná tinha circulação de ônibus, de carros, de caminhões, etc. E os pontos de ônibus estavam cheios de pessoas, né, aguardando o ônibus para retornarem para casa. E ele também estava lá dessa forma. Só que, nesse momento, ele sentiu uma fome intensa, imensa mesmo, que ele não conseguiu controlar aquela fome. E o que ele fez? Ele saiu do ponto de ônibus e entrou na lanchonete e comprou um sanduíche. E voltou com o sanduíche na mão
para o ponto do ônibus, né, para esperar para ir embora para casa. E quando ele foi dar a primeira mordida naquele sanduíche, ele sentiu que uma mão puxava a manga da camisa dele, e ele olhou e viu que era uma criança. Uma dessas criancinhas de rua, que antigamente a gente chamava, né, até assim, muito infelizmente, né, de pivetes, que hoje, graças a Deus, a gente não vê mais, né, nas ruas. Mas ele viu aquela criança junto dele e o menino disse a ele: moço, me dá um pedaço do seu sanduíche. E ele, mesmo com toda aquela fome terrível que ele estava passando, ele entregou todo o sanduíche para o menino. E não pôde comprar outro na lanchonete porque o ônibus chegou e ele teve de ir embora para saciar a fome dele, né, dentro da sua própria casa. E nessa semana, quando ele foi participar da reunião mediúnica, a primeira manifestação que ocorreu foi desse espírito obsessor que o perseguia. E aquele espírito disse, né, que o havia perdoado, que não iria persegui-lo mais, porque ele havia visto aquilo que ele tinha feito. Porque, mesmo embora ele estando com muita fome, ele teve a capacidade de dar o sanduíche inteiro para aquela criança que também estava faminta. Então o espírito, né, disse que ele estava livre dele, que ele não ia persegui-lo mais, porque aquela criança que ele havia dado o sanduíche tinha sido filho dele em existência passada e que ele até costumava protegê-lo e ampará-lo na sua caminhada aqui na Terra. Então, gente, vejam bem que o importante não é aquilo que a gente faça, como a caridade que ele fez de dar o sanduíche, é o modo como a gente faça essa caridade. Porque muitas vezes a gente dá para ficar livre daquela pessoa que está nos pedindo, né? Mas o que Jesus olha é o modo como a gente fez. E foi isso que esse obsessor viu naquele moço, né? Foi ele ter dado com carinho o sanduíche para aquela criança. Outra coisa, né, que os espíritos nos dizem é que a cura das obsessões se deve ao esforço que a pessoa obsidiada faça para se curar e se libertar do obsessor. Por isso é que nós falamos que o nosso propósito, em segundo lugar, é consolidar os nossos bons propósitos. É isso que vai nos livrar dos nossos obsessores. Porque muitas vezes a gente acredita que são os benfeitores espirituais que vão afastar os nossos adversários, os nossos inimigos invisíveis de nós. Mas não é bem assim. Eles vão nos dar orientações, eles vão nos dar conselhos, eles vão nos dar a força necessária para que a gente possa resolver os nossos próprios problemas. Mas a cura realmente está sempre dentro de nós, no nosso bom propósito, no nosso comportamento, na nossa conduta. E isso é que vai mostrar aos obsessores que nós somos pessoas melhores, que estamos diferentes daqueles que eles conheceram, né? E em terceiro lugar, nós podemos beneficiar os nossos perseguidores, assim, aprendendo a viver espiritualmente. Embora que nós ainda estamos reencarnados aqui nesse mundo, né? Mas nós precisamos de aprender a viver assim, espiritualmente. Porque, infelizmente, o que nós mais vemos atualmente aqui nesse mundo são as pessoas buscando, de toda forma, materializar o espírito, quando, na verdade, deveriam estar se esforçando para espiritualizar a matéria. Então, vejam só, outra coisa que nós queremos dizer aqui. Nós também não precisamos saber se o nosso ofensor está arrependido. Nós devemos sim esquecer o mal e trabalharmos pelo bem, porque dessa forma, de um inimigo cruel, nós podemos fazer, né, desse inimigo cruel aqui deste mundo, nós podemos fazer um bom amigo no outro lado da vida. Jesus pede para nós nos reconciliarmos, para que as inimizades não se perpetuem nas existências futuras, como nós já falamos. Quando Jesus nos ensinou que cada homem deve reconciliar o mais depressa com seu adversário ou seu inimigo, ele estava salientando que ninguém pode ir a Deus com sentimento de ódio no seu coração. Também nós não temos como saber se o nosso adversário está disposto a se conciliar conosco, a fazer as pazes conosco, por mais que a gente queira. Mas nós devemos procurar fazer a nossa parte,
com boa vontade e pleno esquecimento das ofensas que eles nos fizeram. No livro Os Prazeres da Alma, que é mais um livro que nós sugerimos a todos aqueles que gostam de ler e estudar, é a psicografia do médium Francisco do Espírito Santo Neto, o Espírito Hamed, ele nos diz que os nossos piores inimigos estão dentro de nós, representados, pelos nossos vícios, imperfeições, defeitos, desregramentos, luxúrias e tudo mais, E não estão fora, sim, dentro de nós mesmos. E também representados pelo orgulho, pelo egoísmo e pela negligência e a preguiça que nós temos em nos melhorarmos. Olha para vocês verem que triste. Nós estamos caminhando muito vagarosamente nessa estrada evolutiva em que nós nos encontramos. Nossos amigos espirituais nos dizem que nós estamos mais próximos do início, do ponto de partida, do que do objetivo, que é a nossa espiritualização e o nosso aperfeiçoamento, para que possamos ser felizes no reino dos céus. Mas quando nós conseguimos reconciliar com os nossos opositores íntimos, nós vamos nos libertar dos apegos, dos vícios, das paixões menos felizes que ainda estão dentro de nós e vamos atingir a paz, a harmonia e a tranquilidade de espírito que todos nós desejamos. E antes de revidar as ofensas que alguém nos faça, nós devemos pensar no que nós podemos fazer ou aprender com os nossos inimigos. Jesus, ele também nos trouxe um outro ensinamento quando ele nos diz: se alguém vos bater na face direita, oferecei-lhe também a outra. Isso está em Mateus, no capítulo 5, no versículo 39. Quando Jesus nos diz para nós oferecermos a outra face para o nosso inimigo ou para aquela pessoa que nos ofendeu, ele não estava dizendo para nós darmos o nosso rosto para ser esbofeteado. Ele estava dizendo para nós oferecermos para essa pessoa o nosso lado bom. Por quê? Porque o nosso lado mal todos já conhecem. Nós estamos dando prova dele a todo momento. Então, o que Jesus quis dizer com isso é que se alguém nos ofender, para nós mostrarmos para essa pessoa todo o bem que estiver ao nosso alcance fazer, em troca daquela ofensa que a pessoa nos fez. Parece difícil, mas não é. Basta a nossa força de vontade. Porque nós podemos sim ajudar aquele que nos ofende, mesmo que ele não queira, através de uma prece, de um pedido que nós façamos a Deus para abençoar aquela pessoa. E nós podemos também ser melhores apenas observando os nossos adversários. Eles não existem por acaso. Por isso é que o nosso querido e saudoso Chico Xavier nos disse que eles são nossos instrutores. Eles estão por aí nos trazendo lições em linhas tortas, embora eles não tomem conhecimento disso. Mas na realidade, eles nos ajudam a caminhar. Nós precisamos de lembrar que Jesus nos disse: eu vos digo em verdade, e quando Jesus dizia isso em verdade, ele estava afirmando e reafirmando aquilo que ele nos dizia. Ou seja, ele disse que nós não sairemos daqui dessa terra enquanto nós não pagarmos as nossas dívidas até o fim, ou seja, até o último ceitil. Quer dizer, enquanto nós não tivermos nos reajustado com a lei e pago todas as nossas dívidas até que elas desapareçam, como nós falamos no início do nosso estudo, que a moedinha de 1 centavo já desapareceu da nossa bolsa. Outra coisa que nós queremos dizer é que nós estamos aqui falando o tempo todo a respeito de reajuste com a lei. Mas a lei de Deus, ela é igual para todos nós, da qual nenhum de nós haveremos de escapar. Ou seja, mais cedo ou mais tarde, nesta ou em outra existência, não importa, todos nós vamos ter que nos reajustarmos com a lei. Mas nós também aprendemos que o amor cobre multidão de pecados. Essa máxima é de Pedro, que está no capítulo 4, no versículo 8. Por quê? Quando nós estamos no bem, na caridade, fazendo tarefas, auxiliando o nosso próximo, quando a lei nos alcança para os devidos reajustes e ela nos encontra no bem e na caridade, Deus manda que ela pare.
Então, isso é que significa amor que cobre multidão de pecados. É por isso que Kardec nos ensinou, né, que fora da caridade não há salvação para nós. E assim como eu estou trazendo aqui essas informações para vocês, né, para todos nós podemos sim orientar e esclarecer para o bem, mas nós não podemos exigir nada de ninguém que nós ainda não conseguimos fazer. Emmanuel, ele traz um ensinamento para nós, onde ele nos diz que todo aquele que tenha uma semana que seja de ensinamentos evangélicos ou doutrinários, tem o dever e obrigação de ensinar aquele que sabe menos ou que nada sabe, que é apoucado de inteligência, para que ele também possa trabalhar na sua melhoria íntima, no seu progresso e na sua evolução. Mas, principalmente, que nós façamos isso através do exemplo, porque nós sabemos que o exemplo é que arrasta as criaturas. As palavras, elas podem até emocionar, mas nem sempre convencem, né? E essas pessoas, elas não são perfeitas, porque nós precisamos de aceitar as pessoas como elas são, sem querer modificá-las. Ou seja, nosso adversário é imperfeito, assim como nós também somos imperfeitos. E todos erram. Os amigos espirituais nos dizem que nessa estrada evolutiva em que nós todos nos encontramos, que nós caminhamos em fila indiana, uns atrás dos outros. Então, o que acontece? Nós pegamos o nosso saco de virtudes, pequenininho, né? E colocamos como se fosse um enfeite na nossa frente. E pegamos o nosso saco de imperfeições, de maldades, né? De desejos menos felizes, etc. Ou seja, um saco bem pesado, e julgamos nas nossas costas. Então, como nós caminhamos em fila indiana, uns atrás dos outros, o que acontece? Nós enxergamos as nossas virtudes e enxergamos os defeitos e as imperfeições dos outros. Quando eu fiz o curso de doutrina, que é um dos módulos, né, que as casas espíritas oferecem para as pessoas, que são o módulo de doutrina, de evangelho, de mediunidade e de preparação de tarefeiros, isso foi lá nos anos idos de 1991, um orador levou um texto para trabalhar com todos nós. E o título do texto era Pessoas são presentes. E ele trabalhou esse texto conosco, e nós não conseguimos nos esquecer desse ensinamento que ele levou nesse primeiro módulo que nós fizemos. Então, ele quis mostrar para nós, com aquele texto, que pessoas são um presente para nós. Porque o presente, nós nunca sabemos como é o que tem dentro, é surpresa. Nós podemos sim ganhar um presente de alguém, uma caixa grande, bem embrulhada, com um laço de fita, um papel brilhante, mas ali dentro daquela caixa pode ter um presente de pequenino valor. E ao contrário, nós podemos ganhar um presente pequenino numa caixa pequena, num embrulho assim normal, sem laço de fita, sem adorno, sem nada, e no entanto, ali dentro ter uma joia de raro valor. Então, o que ele quis dizer para nós com isso é que as pessoas também são presentes, porque nós nunca sabemos o que tem dentro. Porque um dos objetivos da Casa Espírita é nos ensinar a sermos mais amigos, mais fraternos e mais irmãos uns dos outros. O nosso irmão que nos antecedeu falou a respeito, né, de nós sorrirmos mais, abraçarmos mais. Então, é isso que a Casa Espírita nos ensina, principalmente a nos comportarmos nas tarefas uns com os outros, porque nós não sabemos como são as pessoas, por isso nós devemos aceitá-las como elas são. E os amigos espirituais também nos dizem que a raiva, porque nós estamos falando aqui a respeito de adversários, de inimigos, eles nos dizem que a raiva provoca, olhem só, a liberação de substâncias negativas que alteram o funcionamento do coração, causam estreitamento das artérias mais importantes que nós temos no nosso coração. E com isso aumentam as chances de infarto e de derrame cerebral. Quanto nós alimentamos também a raiva e o sofrimento,
Por isso que não é bom nós ficarmos em casa, né, tomando conta das nossas dores e enfermidades. É melhor nós sairmos, virmos ouvir uma palestra ou fazermos algum trabalho, sairmos de casa para não ficarmos alimentando o sofrimento. Por quê? Porque nós enfraquecemos o nosso organismo, que fica mais vulnerável ao câncer. Olha para vocês verem. Nós aprendemos que aqueles que guardam esses sentimentos menos bons, né, dentro do seu coração, na sua intimidade, como a raiva, a mágoa, o rancor, o ressentimento, eles estão sujeitos, né, a essa enfermidade. Por isso é que nós devemos suportar a presença dos nossos adversários até que a ajuda chegue ou até que nós nos reconciliemos com eles. E muitas vezes nós fazemos inimizade por pouca coisa. Nós vemos, por exemplo, que aquela pessoa que insulta é vítima quase sempre de perturbação e de enfermidade. É por isso que nós aprendemos a não revidar a nenhuma ofensa que nos fizerem. E isso em nosso próprio benefício. Os Espíritos nos dizem que a palavra, ela é prata, mas o silêncio, esse é ouro. Por quê? Porque ele é uma prece. Então, melhor para nós silenciarmos diante de alguma ofensa que alguém nos fizer e colocarmos a água da paz em nossa boca, assim como nosso querido Chico Xavier nos ensinou, ou seja, fecharmos mesmo a nossa boca e não respondermos à ofensa que alguém nos fizer, porque vai ser melhor para nós. Se nós usarmos a oração, nós não vamos cair no mesmo nível de ignorância em que aquela pessoa que nos ofende, né, se encontrar. Por quê? Aquele que faz o mal está fazendo para si mesmo. Nós aprendemos que aqui nesse mundo, toda boa ou má ação que se pratica, fica com quem praticou e não com quem recebe. Quer dizer, engana muito aquela pessoa que acha que está fazendo mal para outro, que pode receber ou não aquele mal, porque pode estar numa sintonia mais elevada. Ou mesmo o bem que nós fizermos, nós não estamos fazendo para os outros, e sim para nós mesmos, porque isso vai retornar para nós, e às vezes, né, duplicado. E a paz íntima, ela deve permanecer conosco, e o amor fraterno deve ser a nossa atitude, porque quem agride o próximo está como louco e merece a nossa compaixão. O perverso, ele tem a infelicidade de cair na própria armadilha, naquela armadilha que ele pensou que preparou para os outros. O perdão é a única coisa que eles merecem, né? Porque eles já são bem felizes por si sós e precisamos pedir a Deus a misericórdia para eles. O socorro espiritual é o melhor remédio para aqueles que nos atormentam. Outra coisa que nós queremos dizer aqui para vocês é que a doutrina espírita, ela não é salvacionista como as outras religiões, as outras doutrinas e seitas que existem aqui nesse mundo. Porque essas outras religiões e seitas e doutrinas, elas consideram que a pessoa pode viver uma vida toda de desregramento, de maldade, de luxúria, de vícios, e depois a pessoa resolve aceitar Jesus no coração, ou resolve seguir os ensinamentos do Evangelho e considera que já está salva, porque acham que quando Jesus morreu na cruz, morreu para nos salvar, ou seja, que ele já fez tudo direitinho, então que nós já estamos salvos. Mas não é bem assim, não. A doutrina espírita, ela é evolucionista, porque o espírita sabe que evolução não se faz de uma hora para outra, nem de um dia para o outro, nem de um ano para o outro. Às vezes, nenhuma reencarnação dá para que a gente possa se aperfeiçoar e se espiritualizar. E vejam bem, que cada um de nós somos responsáveis pelas nossas próprias obras. Jesus, ele jamais iria ir contra uma lei divina, tomando sobre os seus ombros os nossos pecados e as nossas dores, liberando-nos das nossas faltas. Não existe lógica nessa afirmação. Quem faz, né, está enganado. Por quê? Com o sacrifício dele, Jesus, ele não nos livrou das nossas faltas e nem dos nossos pecados. Mesmo porque foi ele próprio quem disse: pagarás até o último ceitil. Então, quer dizer, ele não vai nos livrar das nossas faltas, porque nós temos que pagar até o fim.
E, de fato, perante as leis de Deus, eu não respondo pela falta do outro, porque cada um de nós vamos responder por nós mesmos. A justiça divina que Jesus nos ensinou é dar a cada um segundo as suas obras. Mateus 16, 27. Jesus, ele sofreu os açoites, as perseguições, a crucificação por causa da incompreensão dos homens. Ele teria sido recebido aqui neste mundo como Messias se ele tomasse uma espada à frente do exército e expulsasse os intrusos romanos do solo palestino. E isso com o interesse de obter mais terras e poder temporal. Mas Jesus, ele tinha sabedoria quando ele disse: meu reino não é deste mundo. Porque Jesus veio para libertar os nossos corações do orgulho, do egoísmo, da perturbação, do ódio e do rancor. Nós não queremos aceitar as mudanças, mas as mudanças são necessárias para todos nós. Nós podemos mudar sim se nós quisermos, porque isso depende da nossa força de vontade, ou seja, eu quero, eu posso, eu consigo. No início do nosso estudo, nós falamos que Emmanuel, ele trouxe uma outra definição de adversário para nós, quando ele disse que adversário é também o solo a trabalhar esperando por nós. O orador Haroldo Dutra, que eu creio que todos vocês já ouviram falar e conhecem, né? Que é muito conhecido no meio espírita, ele trouxe um ensinamento para nós, que eu não me esqueci disso, quando ele nos diz que Jesus é uma pedra no nosso caminho. E nós não podemos desconsiderar essa fala dele, porque realmente é muito difícil para nós, é um desafio mesmo nós seguirmos os ensinamentos de Jesus. O melhor meio para nós nos livrarmos desses adversários, desses inimigos que estão na nossa intimidade, é trabalhando na caridade. Porque foi o que Kardec nos disse, né? Que não adianta nós não fazermos o mal, é necessário nós praticarmos o bem. Tem pessoas que julgam não poder praticar a caridade porque não têm os recursos necessários para isso. Mas no livro Jesus no Lar, que o espírito Neio Lúcio ditou para o nosso querido Chico Xavier, que é um livro que é muito bom, excelente para que a gente possa fazer o culto, né, do Evangelho em nosso lar, ele traz para nós uma lição, onde ele vai falar sobre um homem que foi exortado a praticar a caridade para as pessoas, né, que necessitavam dela. Nós já estamos quase encerrando. Mas como ele era uma pessoa de poucos recursos, ele não podia nem mesmo tirar pouquinha coisa que fosse do seu salário, que era muito pequeno. Então ele ficou pensando como é que ele iria servir a Deus, né? Mas de toda forma, ele buscou evitar o mal, procurou fazer todo o bem que estava ao alcance dele fazer, até mesmo afastava as pedras do caminho para que as pessoas pudessem passar, apanhava cascas de banana do chão para que as pessoas não escorregassem e pudessem se acidentar. Quer dizer, ele fazia as coisas que estavam no alcance dele. Então, assim, quando ele retornou para o plano espiritual, depois da sua morte, ele se sentiu muito envergonhado porque ele não conseguiu fazer a caridade material como se deve, porque ele não tinha recursos, né? Mas qual foi a surpresa dele quando ele foi aureolado com uma coroa de luz? E ele ficou muito sem jeito, né, quando ele recebeu essa homenagem das autoridades espirituais daquele plano. Mas eles disseram a ele que ele tinha feito jus àquele prêmio, por ele ter evitado o mal e feito o bem. Gente, nós não podemos chegar do outro lado da vida de mãos vazias, miseráveis, necessitados de tudo. O bem que nós fizermos aqui nesse mundo é que vai responder por nós no plano espiritual. Então nós vamos encerrar, né, o nosso estudo de hoje, que já está também no nosso horário, lembrando de que Jesus é nosso guia, nosso modelo. Ele está sempre nos inspirando para que nós possamos praticar a caridade e o bem para o nosso próximo, que é menos feliz e que sofre mais do que nós. E os benfeitores espirituais, eles nos amam a todos, indistintamente. Por isso que eles investem em nós, nos trazem orientações, como nós vimos o Espírito trazendo aí na mesa, né, nesse momento.
Eles nos orientam, eles nos aconselham, eles nos dão força para nós prosseguirmos a nossa caminhada aqui neste mundo. Por quê? Porque eles querem ver o nosso progresso e a nossa evolução. E a caridade, ela nos protege. A caridade que nós fizermos é que vai responder por nós, que vai ser nosso advogado no plano espiritual. E até porque a nossa segurança, ela está nesse bem que nós fizemos para o nosso semelhante. Porque nós estaremos reparando as nossas faltas, não só diante do nosso próximo, mas principalmente diante do nosso adversário. Nós vamos também precisar de agradecer a Deus, porque nós estamos nesse mundo e esse mundo é maravilhoso. E nós devemos agradecer pela oportunidade reencarnatória que Ele nos concedeu nessa existência, sem nos esquecermos de que nós precisamos sair daqui e alçarmos voos maiores para mundos mais elevados, onde ali sim nós vamos encontrar a paz, o amor, a felicidade e a harmonia que todos nós desejamos. Então, com esse ensinamento, nós estamos encerrando o nosso estudo dessa noite. Agradecemos a todos o carinho da atenção com que nos ouviram e rogamos a Deus que continue abençoando o coração de todos nós, porque nessa busca das verdades espirituais, todos nós somos eternos aprendizes. Uma boa noite a todos, muita paz e muito obrigada, gente.